Olá, pessoal! O meu nome é Carolina Laís e eu sou acadêmica do curso de Letras na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e na aula de hoje conheceremos um pouco sobre regência verbal. O objetivo da aula de hoje é o de conhecer o conceito de regência verbal e a sua função nas frases. A finalidade dessa aula é a de servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. Essa é uma aula explicativa sobre a regência verbal. Em toda a aula há exemplos para contextualizar o conteúdo. A competência que será desenvolvida nessa aula é a de apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. A habilidade que será desenvolvida nessa aula é a de comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral. Primeiramente, vamos conhecer o que é a regência verbal. A regência verbal é a relação entre o verbo e o seu complemento. Portanto, os verbos nas frases são os termos regentes, enquanto os objetos e adjuntos adverbiais são os termos regidos. Por exemplo, na frase "Logo chegaremos ao parque", nós temos o nosso verbo chegaremos, que é o termo regente da oração, e o termo regido, que é ao parque. Já na frase "Eu estudei geografia", nosso verbo estudei é o termo regente e o nosso complemento, geografia, é o termo regido. Para ilustrar um pouco esse conceito, pensem num professor que é o regente da turma. É esse professor, regente, que indica o que os alunos devem fazer, como devem se posicionar, onde devem sentar e etc. Podemos comparar o professor regente ao termo regente da oração, que no caso da regência verbal é o verbo. Já os alunos, nesse mesmo caso, podem ser comparados aos termos regidos pelo verbo. Para que possamos compreender melhor a regência verbal, temos que nos lembrar um pouco sobre a transitividade verbal, onde nós temos os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos, os verbos transitivos diretos e indiretos e os verbos intransitivos. Os verbos transitivos diretos são aqueles em que o verbo se liga com o seu objeto diretamente, sem o uso de preposição. Por exemplo, na frase "Eu entendi a matéria", nós não temos uma preposição. A ausência de preposição já demonstra que o entendi é um verbo transitivo direto, mas sempre tem aquele truque de nós fazermos uma pergunta para o verbo. Por exemplo, se alguém chegasse para você e dissesse "Eu entendi", você ia perguntar "Entendi o quê?". Essa pergunta é a chave para entender se é um verbo transitivo direto ou indireto, ou intransitivo, ou transitivo direto e indireto. Se nessa pergunta que você fez para o verbo, seja ela pergunta o quê ou pergunta quem, não tiver uma preposição, isso indica que o seu verbo é um transitivo direto que não necessita de preposição. Já no caso dos verbos transitivos indiretos, eles se ligam ao seu objeto utilizando uma preposição. Por exemplo, na frase "Nós precisamos de férias", quem precisa, precisa de alguma coisa. Esse de é uma preposição. Portanto, se tem uma preposição nessa frase, o nosso precisamos é um verbo transitivo indireto. Nos verbos transitivos indiretos, nós podemos fazer o mesmo truque da pergunta. Se alguém chegasse para você e dissesse "Nós precisamos", você perguntaria "Precisamos de quê?".
Nesse caso, a minha pergunta também tem uma preposição. Se a pergunta que você faz para o verbo tem uma preposição, então é um verbo transitivo indireto que vai pedir preposição na frase. Já os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que pedem tanto um objeto direto, que não pede preposição, quanto um objeto indireto, que pede preposição. Portanto, para esse verbo, você fará duas perguntas. Uma que não apresenta preposição e outra que apresenta preposição. Por exemplo, na frase: eu entreguei o trabalho à professora. O nosso verbo entreguei é um verbo transitivo direto e indireto. Para ele, nós podemos perguntar: entreguei o quê? E também podemos perguntar: entreguei a quem? Portanto, você pode responder: eu entreguei o trabalho, objeto direto, à professora, objeto indireto. Por fim, temos os verbos intransitivos, que são aqueles que apresentam sentido completo e não precisam de objeto nem direto e nem indireto. Por exemplo, na frase "o homem morreu", o nosso verbo morreu tem sentido completo. Ele não precisa de um objeto direto nem um objeto indireto. Além disso, não é possível fazer perguntas como o que, a quem, de que para o nosso verbo morreu. É possível fazer perguntas como morreu de que, mas, nesse caso, o nosso de que vai apenas indicar a circunstância da morte do homem. Não vai indicar um objeto direto nem indireto. Agora que conhecemos o que é regência verbal, vejamos alguns exemplos de verbos e de frases para que possamos compreender melhor essa relação entre o verbo e seus complementos. O verbo assistir pode ser um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto, dependendo do seu sentido. O verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, é um verbo transitivo indireto que, claramente, exige preposição. Por exemplo, eu assisti ao desfile de moda. Nessa oração, o assistir exige preposição, porque nesse caso, o assistir, no sentido de ver, presenciar, é um verbo transitivo indireto. Nesse caso, você faz a pergunta para o verbo: assistiu a quê? E a resposta seria: eu assisti ao desfile de moda, pedindo a preposição a. Já o assistir, no sentido de ajudar ou dar assistência, é um verbo transitivo direto, portanto, não utiliza preposição. Por exemplo, a enfermeira assiste o paciente, no sentido de a enfermeira ajudar o paciente. Nessa frase, o assiste é um verbo transitivo direto, porque ele se liga ao seu objeto, que é o paciente, sem necessitar de preposição. Além disso, quando formos fazer a pergunta ao verbo, nós faremos a pergunta: assiste quem? Que será o paciente. Agora vamos falar sobre o verbo visar. O visar, no sentido de dar visto, como dar visto nos cadernos e coisa do tipo, ele é um verbo transitivo direto. Por exemplo, a professora visou os cadernos. Nesse caso, o visou é um verbo transitivo direto, pois se liga ao seu objeto sem o uso de preposição. O visar também é um verbo transitivo direto quando tem o sentido de mirar. Por exemplo, o atirador visou o alvo. Já quando o visar tem sentido de pretender, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Por exemplo, ele visa a um cargo melhor. Nesse sentido, o visar exige uma preposição a. Portanto, ele se liga ao seu objeto indiretamente pelo uso da preposição. Espero que até aqui vocês estejam entendendo que a regência verbal
É essa relação de dizer em que momento um verbo vai exigir uma preposição ou não, em que momento ele será um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto e etc. Essa relação é o que é chamado de regência verbal. Vejamos agora um caso interessante da regência verbal, que é relacionado aos verbos esquecer e lembrar. Quando esses dois verbos estiverem na sua forma pronominal, ou seja, quando estiverem acompanhados de um pronome oblíquo, eles irão exigir preposição. Já quando não estiverem na forma pronominal, eles não irão exigir preposição. Por exemplo, na frase "Eu me lembrei de seu aniversário", o lembrei é um verbo pronominal, pois nós temos o me ali antes do verbo. Portanto, por ser um verbo pronominal, ele irá exigir uma preposição. Por isso, eu vou dizer: eu me lembrei de seu aniversário. Portanto, nesse caso, o lembrei é um verbo transitivo indireto. Já na frase eu lembrei o seu aniversário, o lembrei não está acompanhado de um pronome nesse caso. Portanto, eu posso ligar o verbo ao seu objeto diretamente, ou seja, sem o uso de uma preposição. Por isso eu vou dizer: eu lembrei o seu aniversário, sendo, portanto, um verbo transitivo direto. Além disso, isso se reflete nas perguntas que eu faço para o verbo. Se eu perguntar eu me lembrei, eu vou fazer a pergunta de quê? Eu me lembrei de seu aniversário. Já no caso eu lembrei, eu farei a pergunta eu lembrei o quê? Eu lembrei o seu aniversário. Um outro exemplo desse caso pode ser a frase Joana se esqueceu de seu casaco, em que o esqueceu é um verbo pronominal e, portanto, pede a preposição de, sendo um verbo transitivo indireto. Já na frase Joana esqueceu o seu casaco, o nosso esqueceu não é um verbo pronominal, portanto, não pede preposição e se liga diretamente com o seu objeto, sendo, portanto, um verbo transitivo direto. Estes foram apenas alguns exemplos de frases mostrando como a regência verbal atua. Se quiser, sinta-se livre para pesquisar mais exemplos e entender melhor sobre essa relação entre os verbos e seus complementos. Espero que tenha gostado da aula e até a próxima!